Eu sou uma mulher de 30 anos, casada há 7, sempre fui muito fiel e meu casamento tem sido tranquilo. Só que tudo deu uma virada doida quando passamos uma semana na fazenda do meu sogro. Quando meu marido veio com a ideia, confesso que fiquei nervosa. O sogrão sempre foi daquele tipo distante, sabe? Intimidador mesmo. Um homem bem-sucedido, de poucas palavras, que mais parecia uma estátua em eventos da família. Nossas conversas nunca passavam de um "Oi, tudo bem?" Mas, como boa esposa, topei. Achei que ia ser só uma semana entediante. Mal sabia eu que aquela visita ia virar minha vida de ponta cabeça. Fiquei ansiosa só de pensar em passar uma semana inteira convivendo com ele, cara a cara. Meu sogro tinha uma presença forte, daquelas que deixam qualquer um meio sem graça, sabe? Mas meu marido, todo tranquilo, tentava me animar. Começou a contar umas histórias da infância, das aventuras que ele e o irmão tinham na fazenda, das tardes andando a cavalo. Aos poucos, fui me animando com a ideia da viagem. Chegamos na fazenda numa tarde de sexta, com o sol já se pondo, pintando o céu de laranja. A propriedade era de cair o queixo. Uma casa enorme, cheia de charme, cercada por um gramado impecável e árvores altas. Bem no estilo que você só vê em novela. Meu sogro estava lá na varanda, parado, com um sorriso que eu nunca tinha visto antes. Ele abraçou o meu marido com aquele jeito caloroso e, para minha surpresa, veio me abraçar também. Fiquei meio sem reação, porque até aquele momento ele sempre foi tão formal comigo. "Bem-vindos, a casa é de vocês", ele disse. E naquele instante, a tensão que eu sentia deu uma aliviada. Ele fez questão de nos mostrar cada canto da casa, que tinha aquele estilo rústico e acolhedor, cheio de móveis de madeira maciça e fotos antigas nas paredes. Era charmosa, sabe? Do tipo que parece abraçar quem entra. Meu sogro parecia outra pessoa naquele ambiente. Mais leve, descontraído e até engraçado. Ele soltava piadas, ria alto. Era quase difícil de acreditar que era o mesmo homem sério que eu conhecia de eventos de família. Comecei a pensar se talvez eu tivesse julgado ele errado todos esses anos. Na manhã seguinte, o aroma de café passado e pão caseiro nos acordou. Um cheiro tão bom que dava vontade de levantar correndo. Descemos e nos sentamos na mesa farta, cheia de coisas simples, mas deliciosas. Meu sogro, com aquele sorriso tranquilo, parecia completamente em casa. Eu já estava começando a relaxar quando, no meio do café, o celular do meu marido tocou. Era do escritório. Alguma coisa sobre um cliente urgente em uma cidade próxima. Ele suspirou, fez aquela cara de contrariado e depois de 1 minuto ao telefone virou para mim. "Amor, vou precisar resolver isso, mas juro que não demora, é coisa de algumas horas." Pelo tom da ligação, parecia algo realmente sério, então eu falei para ele não se preocupar e resolver o que fosse preciso. Mas assim que ele saiu, um desconforto tomou conta de mim. Ficar sozinha com o meu sogro, depois de anos de interações formais e distantes, era estranho demais. Talvez ele tenha percebido minha inquietação, porque, com aquele jeito mais descontraído que eu estava começando a notar, sugeriu um passeio a cavalo pela fazenda. "Vai te fazer bem", ele disse, com um sorriso amigável. "Vou te mostrar os lugares favoritos do meu filho quando era moleque." Aquilo me pegou de surpresa, não só porque parecia uma ideia boa, mas também porque eu nunca imaginaria meu sogro, sempre tão reservado, se esforçando para me deixar à vontade. Aceitei a proposta, meio hesitante, mas curiosa para conhecer esse lado mais relaxado dele, e também para saber mais sobre o passado do meu marido. A ideia me animou de imediato. Sempre gostei de cavalgar, mas vivendo na cidade raramente tinha oportunidade. Aceitei o convite com um sorriso, e em pouco tempo estávamos montados em 2 belos cavalos. A paisagem era incrível, com campos abertos que pareciam se estender até o horizonte e trilhas sombreadas cercadas por árvores antigas e imponentes. Meu sogro era um guia surpreendentemente paciente. Ele apontava plantas pelo caminho, explicava seus usos e compartilhava histórias da fazenda. Aos poucos, foi soltando memórias do meu marido quando criança, falando sobre as aventuras que ele vivia por ali, os tombos que levou aprendendo a cavalgar, as travessuras que fazia com os primos nas férias. Aos poucos, aquele passeio foi quebrando a tensão que eu sentia. A forma como ele falava, com tanto carinho e nostalgia, me fez ver um lado diferente dele. Não era apenas o homem sério e intimidador que eu tinha conhecido. Ele parecia, naquele momento, um pai orgulhoso e um homem com histórias ricas para contar. E sem que eu percebesse, comecei a me sentir cada vez mais à vontade. Paramos perto de um lago tranquilo, cercado por árvores que lançavam sombras refrescantes. Descemos 2 cavalos e sentamos em um tronco caído para descansar.
Enquanto olhávamos a água, meu sogro começou a falar sobre si mesmo de uma forma que eu nunca tinha imaginado. Ele contou que nem sempre tinha sido o homem sério e reservado que eu conhecia. Eu era bem parecido com o meu filho quando jovem, disse ele com um sorriso meio nostálgico. Mas, segundo ele, o tempo e as responsabilidades acabam moldando a gente de um jeito diferente. Ele então começou a falar sobre o casamento dele. Disse que no início, ele e a esposa eram muito apaixonados, mas que a rotina e as pressões da vida acabaram desgastando esse sentimento com o passar dos anos. Comentou que ela preferia a agitação da cidade e por isso passava pouco tempo na fazenda, enquanto ele ficava lá sozinho, cuidando de tudo. O jeito como ele falou, com uma mistura de resignação e tristeza, mexeu comigo. Eu conseguia sentir o peso da solidão que ele carregava e pela primeira vez entendi que aquela fachada rígida escondia alguém que só estava tentando lidar com tudo da melhor forma que podia. Senti uma onda de empatia por ele. E a ideia que eu tinha formado ao longo dos anos começou a se dissolver. Foi um impulso, algo que eu não consegui controlar. Coloquei minha mão sobre a dele, um gesto simples, mas carregado de um tipo de conforto silencioso. Mal sabia eu, naquele momento, que esse ato inocente mudaria tudo. Ele olhou para mim e o que eu vi nos olhos dele fez meu coração acelerar. Era uma mistura de surpresa e algo mais. Algo que eu não conseguia identificar direito, mas que me fez estremecer. Ele se inclinou na minha direção. Antes que eu pudesse processar o que estava acontecendo, senti os seus lábios nos meus. O beijo foi hesitante, tímido até, mas havia algo nele, uma eletricidade que eu não pude ignorar. Minha mente estava uma bagunça de pensamentos e emoções conflitantes. Eu sabia que aquilo era errado, mas ao mesmo tempo, uma parte de mim ansiava por isso, por sentir aquela conexão inesperada. Era como se uma parte escondida de mim tivesse despertado, algo que eu nem sabia que existia. Quando nos separamos, o olhar dele me pegou de surpresa. Havia uma intensidade nos olhos dele, algo que eu nunca tinha visto antes. Era como se ele estivesse me encarando de uma forma completamente nova, e eu não conseguia desviar o olhar. Meu corpo estava tenso, meu coração batendo forte no peito, e uma parte de mim queria mais, embora a razão soubesse que tudo aquilo estava indo por um caminho perigoso. Me desculpa, eu não deveria. Ele começou a dizer. Mas antes que ele terminasse, coloquei um dedo suavemente sobre os lábios dele, silenciando-o. Eu estava nervosa, confusa, mas de alguma forma sabia que aquilo estava acontecendo e que não adiantava negar. Está tudo bem. Falei com a voz baixa, tentando manter a calma, embora meu coração estivesse acelerado. Eu também senti algo. Completei, sem saber exatamente o que estava acontecendo, mas percebendo que uma parte de mim já estava perdida nesse momento. Foi um misto de emoções e pensamentos conflitantes. Eu sabia que aquilo estava mudando tudo. As regras, os limites, as relações. Eu sentia que nada seria mais o mesmo. Mas ao mesmo tempo, havia algo em mim que não conseguia resistir. O que quer que fosse, estava ali, entre nós, e não havia como voltar atrás. E foi assim que, no meio dos campos verdes da fazenda, descobri um lado completamente novo do meu sogro e de mim mesma. O beijo foi suave no começo, como se ambos estivessem testando os limites do que podiam ou não fazer. Minha mente gritava para eu parar, para me afastar e lembrar onde eu estava. Mas o meu corpo respondia de uma maneira que eu não imaginava que fosse possível. Algo dentro de mim se despertou, algo que eu nunca tinha sentido antes. Com um impulso, retornei o beijo com uma intensidade que me surpreendeu, como se toda a atenção que tinha acumulado em mim fosse liberada naquele momento. Eu não sabia o que isso significava, não sabia como as coisas iam se desenrolar a partir dali, mas uma parte de mim já havia se entregado completamente. Quando nos afastamos, nossos corpos ainda tremiam com a intensidade do momento. Minhas mãos, quase sem querer, procuraram o corpo dele, e ele fez o mesmo. A química entre nós era inegável, e naquele instante parecia que todo o resto do mundo tinha desaparecido. Parte das nossas roupas foram embora ali mesmo, na beira daquele lago, onde as águas calmas não diziam nada sobre o caos que se formava em meu peito. Foi quando ele se afastou um pouco que a realidade finalmente me atingiu com força. Eu estava em choque, como se tivesse acordado de um sonho estranho, e quando me dei conta do que tinha acontecido, fui tomada por uma onda de arrependimento e culpa. Como pude fazer isso?
Como pude trair o homem que eu amava com o próprio pai dele? Minha mente não conseguia processar aquilo. Era um erro absurdo, um buraco sem fundo no qual eu me via afundando sem poder escapar. A viagem de volta foi uma verdadeira tortura. O caminho de volta para a casa parecia interminável. O silêncio pairava entre nós, pesado e constrangedor. Meu sogro tentava quebrar o silêncio, fazendo tentativas tímidas de iniciar uma conversa, mas eu não conseguia mais olhar para ele da mesma forma. As palavras me escapavam, e quando eu respondia, eram apenas monossílabos, quase sem vida. Meu cérebro estava fervilhando com as consequências do que acontecera, e ao mesmo tempo tentando achar uma maneira de lidar com a culpa que eu sentia, a vergonha que me consumia por dentro. Apesar de toda a culpa e vergonha que me consumiam por dentro, havia uma excitação inegável que não conseguia negar. Era um conflito imenso entre o que eu sabia ser certo e a sensação que meu corpo estava tentando me dizer. Quando chegamos de volta à casa, a realidade de tudo aquilo se impôs. Meu marido já havia retornado e estava com aquele sorriso inocente no rosto, como se nada estivesse errado. Ele parecia tão feliz, tão tranquilo, que senti o calor do embaraço subindo pelo meu rosto, como se eu fosse incapaz de esconder o que havia acontecido. Meu sogro, por outro lado, estava calmo, como se nada tivesse ocorrido entre nós. Ele sorriu para o filho e deu um tapinha nas suas costas, com uma naturalidade que me deixou ainda mais confusa e cheia de um medo indescritível. "Vamos jantar", ele disse, como se não tivesse se passado nada, e eu só consegui concordar com a cabeça, sem coragem de olhar para ele ou para o meu marido. Eu estava tentando processar tudo o que tinha acontecido, mas era impossível afastar a memória daquele beijo, do toque, da eletricidade que ainda parecia percorrer meu corpo. As horas seguintes foram um verdadeiro tormento. Eu me trancava em meus pensamentos, me afundando na culpa que não parecia ter fim. Tomei um banho longo, quase tentando esfregar minha pele e de alguma forma apagar aquele momento da minha memória. Eu queria me limpar, não apenas fisicamente, mas também emocionalmente. Mas nada disso parecia funcionar. A sensação de que algo estava irrevogavelmente quebrado era avassaladora. Durante o jantar, mal conseguia olhar para qualquer um dos dois. Meu marido falava animado sobre o trabalho, sobre a viagem, mas sua voz parecia distante, como se tudo estivesse em uma névoa. Eu tentava sorrir, dar respostas curtas e educadas, mas minha mente estava em um turbilhão. Como ia olhar para ele depois de tudo isso? E meu sogro? Como tudo havia mudado e ao mesmo tempo nada parecia ter mudado para ele. Ele estava ali, tão tranquilo, tão normal. E eu estava destruída por dentro, tentando esconder a tempestade emocional que me dominava. Deitada ao lado do meu marido, tudo o que eu conseguia fazer era me revirar na cama, sem conseguir dormir. A culpa me consumia por dentro, me fazendo sentir um peso enorme no peito. Mas havia algo ainda mais assustador do que essa culpa. Era o fato de que, por mais errada que fosse a situação, uma parte de mim ansiava por mais. Eu me odiava por sentir isso, mas não podia negar. O que acontecera entre mim e meu sogro havia me marcado de uma forma que eu não conseguia processar, e os dias seguintes foram uma montanha-russa emocional. Tentava agir normalmente ao lado do meu marido, dando risadinhas e conversando como se nada tivesse mudado. Mas sempre que meus olhos se encontravam com os dele, meu coração disparava. A tensão entre nós era quase palpável, como se houvesse uma energia invisível nos puxando, nos fazendo ceder a um desejo reprimido que estava ali, sempre presente, mas que nenhum de nós ousava tocar. Mas a verdade é que não conseguia mais ignorar o que tinha acontecido. E a cada olhar, a cada palavra não dita, meu corpo sentia aquele desejo novamente. Durante a noite, eu me questionava se deveria contar a ele, confessar tudo e destruir a nossa família. Ou se deveria simplesmente engolir aquilo e manter o segredo. Eu sabia que, se eu contasse, jamais conseguiria voltar atrás, e aquilo poderia destruir tudo o que eu construí. Então, tomei a decisão de que, assim que chegássemos em casa, eu contaria. Eu não sabia como ou quando, mas era algo que eu sentia que tinha que fazer. No entanto, o destino, ou talvez a minha fraqueza, não me permitiram seguir com a minha decisão. Naquela noite, após uma longa conversa com meu marido, saí da cama para beber água. Eu estava em um estado de espírito tão confuso que não percebi o quanto estava caminhando lentamente pela casa, até chegar à cozinha. Quando entrei, lá estava ele, meu sogro.
Ele estava de pé, como se também estivesse buscando algo. Quando nossos olhares se cruzaram, tudo parecia parar por um momento. Ficamos nos olhando, paralisados, como se uma força invisível estivesse nos puxando. O tempo parecia desacelerar, e sem perceber, nossos corpos começaram a se aproximar. Não havia palavras, não havia explicações. Apenas a tensão no ar e o desejo reprimido que parecia transbordar. Sabia que aquilo era errado, sabia que aquilo não deveria acontecer, mas ao mesmo tempo não conseguia mais negar. Ele não se afastou, e o espaço entre nós foi ficando menor, até que, antes de eu perceber, estava a poucos centímetros dele. Senti o peso do que fiz, uma mistura de culpa e desejo que me corroía por dentro. Mesmo sabendo o quão errado era, eu fui. Ele me puxou para o quarto dele e, sem palavras, sem resistência, entrei. O que aconteceu ali foi um turbilhão de emoções conflitantes, um ato impulsivo, que eu sabia que jamais poderia justificar, mas que naquele momento parecia inevitável. Quando acabou, fui me arrastando de volta para o quarto onde meu marido dormia tranquilamente, sem ideia de nada. Deitei ao seu lado e as lágrimas silenciosas começaram a escorrer pelo meu rosto, um misto de dor e arrependimento. Na manhã seguinte, tudo parecia como se nada tivesse acontecido. Fizemos as malas e nos despedimos de meu sogro. Ele agindo como se estivesse perfeitamente calmo, como se nada tivesse mudado entre nós. O sorriso que ele me deu, por mais normal que fosse, parecia carregado de um segredo que agora nós dois compartilhávamos, algo entre nós que jamais poderia ser dito em voz alta. Durante o trajeto de volta, o silêncio no carro foi opressor e a decisão de não contar ao meu marido se tornou ainda mais firme. Esse segredo seria meu fardo a carregar e, por mais que me consumisse, eu sabia que não podia destruir a minha família. Não poderia machucar o homem que eu amava, não da maneira como fiz. E aí, o que vocês acham dessa história? Eu sei, foi uma verdadeira montanha-russa de emoções, né? Quero muito saber a opinião de vocês sobre tudo o que aconteceu aqui. Não esqueçam de deixar seu comentário e me contar o que fariam nessa situação. Se gostou do vídeo, já se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder os próximos conteúdos. Até a próxima!